Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou tinha como ponto principal os non-farm payrolls e de alguma maneira praticamente uma semana bastante preenchida de dados económicos, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa. Mas os bancos centrais, ou melhor, os banqueiros centrais, resolveram retirar o brilho aos indicadores económicos e chamarem a eles próprios as atenções. A semana começou de alguma forma com as intervenções mais hawkish, como sempre, tanto da parte do Banco Central Europeu, com Christine Lagarde no Parlamento a dizer que está muito longe de terminar o combate à inflação, de que as taxas de juros vão continuar a subir, ou seja, uma Christine Lagarde um pouco mais hawkish, eu diria, do que ultimamente até temos estado habituados a ver. Por outro lado, nos Estados Unidos, os diversos responsáveis do Fed continuaram na saga de que as taxas vão continuar altas por mais tempo e isto dava, digamos, todo o caminho para que Jerome Powell entrasse com também esse discurso hawkish que todos nós estamos habituados desde que começou o ciclo de subida da taxa de juros. Mas eis que Jerome Powell decidiu inverter um pouco o sentido. Ou seja, aquele discurso mais hawkish que estamos habituados de Jerome Powell desapareceu e apareceu sim um discurso mais dovish. Ele continua a dizer, obviamente, que vamos ter taxas de juros mais altas durante mais tempo, mas utilizou inclusive a frase um pouco mais altas, ou seja, a última intervenção dele tinha sido bastante mais agressiva nesse sentido e desta vez ele usa um pouco mais alto em lugar de mais alto. Por outro lado, também esteve a apontar, não é que nós não é que o mercado em si não tivesse já, ou não esteja à espera de alguma forma, em grande parte, 50 pontos base na subida da taxa de juros no próximo dia 14 de dezembro, mas não estava à espera exatamente que o governador desse mesmo banco indicasse isso. E foi isso que Jerome Powell praticamente indicou, dizendo que o mais provável seria uma subida de 50 pontos na próxima reunião de 14 de dezembro. Tudo isto, e além disso, ainda veio ao mercado dizer que o Fed não pretende ser demasiado restritivo na sua política de subida de taxas de juros e de manter, no combate à inflação. Claro, e que acredita ainda num soft landing e que possam evitar uma recessão. Obviamente que estas palavras são sempre bem-vindas, mas de qualquer das formas o mercado o mercado entende estas palavras como demasiado dovish, deram um tom dovish a todo este discurso, o que fez com que a reação imediata não se fizesse esperar. As yields afundaram, as yields voaram para mínimos dos últimos meses. Obviamente que as projeções para a próxima para a subida de taxas na próxima reunião do Fed aumentou de imediato para cerca de 80% e os contratos, as taxas implícitas nos contratos de futuros dos Fed Funds para maio, junho, ou seja, na altura em que se projeta o pico do ciclo de subida de taxas de juros, caiu, de onde já chegaram a estar com projeções acima de 5,25, caíram para cerca de 4,90. Isto numa altura em que tivemos uma série de dados económicos bastante fortes. Por exemplo, tivemos o ISM a recuar, de um lado tivemos o ISM a recuar para território de contração, abaixo da linha de 50, isto quando obviamente que dava aqui alguma razão a um posicionamento mais dovish por parte do Fed. Tivemos, por exemplo, os JOLTS, as vagas de emprego, a cair dos 10,7 aos 10,3, de alguma forma a manter o mercado de trabalho bastante apertado, na medida em que 10,3 milhões de vagas de emprego é bastante mais do que o número de desempregados neste momento inscritos, o que continua a colocar um suporte bastante forte ao número de empregos. Por outro lado, os non-farm payrolls também saíram com níveis de 263 mil novos postos de trabalho, quando o mercado estava à espera de 200 mil, isto depois do ADP ter mostrado cerca de 130 mil,
quantos também estava à espera de 200 mil, ou seja, esta parte é a parte que combate um pouco as palavras mais dovish de Jerome Powell. De qualquer das formas, praticamente não tiveram impacto nos mercados, estes non-farm payrolls, quero eu dizer. Por outro lado, na Europa a inflação caiu dos 10,6% para os 10%. O mercado cambial, obviamente, foi um dos mercados bastante impactados pelas palavras de Jerome Powell, principalmente o dólar, obviamente, que caiu e caiu bastante. O índice do dólar DXY caiu dos 108 para terminar a semana à volta dos 104,30. O euro-dólar de volta acima de 1,05 pela primeira vez nos últimos meses. Obviamente que, por outro lado, esta queda do dólar acabou por dar algum suporte a muitas outras divisas, nomeadamente a Libra, em que o Libra-dólar, o cable, subiu acima de 1,23, o que já não fazia há bastantes meses, e temos que ver que na crise das guilds britânicas o Libra-dólar chegou abaixo de 1,10. E o dólar-iene, pela primeira vez desde bastante tempo, desde vários meses, veio abaixo e bem abaixo dos 140, tendo chegado abaixo mesmo de 134 durante esta semana. Também as commodities tiveram um forte impulso das perdas do dólar, nomeadamente foram todas as commodities em geral, mas nomeadamente o petróleo, que registou uma recuperação dos mínimos das últimas semanas, com o WTI, por exemplo, que chegou a negociar perto de 73 dólares, a terminar esta semana acima dos 80 dólares por barril, e o Brent chegou também perto dos 80 dólares, a negociar perto de 80 dólares, acabou por negociar nos 86. Mas todas as commodities em geral tiveram ganhos, isto muito à custa das perdas do dólar. Os mercados acionistas, de uma forma geral, esta semana praticamente terminaram quase inalterados, ou pelo menos não inalterados, mas sim bastante sem direção definida. Por exemplo, na Ásia tivemos a estrela da Ásia, digamos, foi o Hang Seng em Hong Kong, que valorizou esta semana cerca de 6%, enquanto por outro lado o Nikkei no mercado nipónico caiu cerca de 1,8%, muito por causa da forte valorização do iene durante esta semana. Na Europa praticamente teve muito pouco alterado, os ganhos, o mercado andou entre menos 0,1 a mais 0,9, e nos Estados Unidos o Dow Jones praticamente terminou inalterado desde o princípio da semana até ao final, enquanto o Nasdaq ganhou cerca de 2%. Já não nos podemos esquecer que esta semana foi o último dia, tivemos o último dia do mês de novembro, e portanto já em termos de novembro o que podemos ver é que na Ásia os ganhos foram bastante acentuados. Aliás, os mercados acionistas durante o mês de novembro ganharam bastante. Vou apenas destacar aqueles que mais ganharam em todas as áreas geográficas. Mais uma vez, em Hong Kong, o Hang Seng ganhou cerca de 26% no mês de novembro. Na Europa, a média, digamos, dos principais índices foi de cerca de 8% de ganhos, enquanto nos Estados Unidos os principais índices ganharam cerca de 5%. Não nos podemos esquecer que nos Estados Unidos continua a haver aquela forte subida de taxas de juros que de alguma forma acaba por combater ou por contrariar os preços das ações, que ainda assim estão em subida. Por cá, por Portugal, o PSI 20 recuou cerca de 0,3%, 0,4%, onde a Galp foi a que mais ganhou durante esta semana, ganhando 4,77%, e o BCP o que mais
perdendo cerca de 6%. Esta semana vamos ter uma semana relativamente calma, com praticamente 100 dados económicos ou dados económicos de segunda linha e sem grandes eventos, por assim dizer. Durante o dia de hoje vamos ter a reunião da OPEP, que poderá ser, e portanto esta semana poderemos ter aqui assim vamos digerir, digamos, o que vai acontecer na OPEP. Muito se falou desta reunião, em que poderia inclusive existir um aumento da produção por causa do tabelamento do preço do petróleo russo, que isso foi prontamente desmentido. Vamos ver o que é que vai acontecer. As últimas indicações já davam de que iam manter o mesmo tipo de corte na produção que vinha já desde o anterior mês. Em termos de dados económicos, praticamente, como já disse, são praticamente nulos, em que a estrela da companhia será o ISM de serviços nos Estados Unidos, que deverá manter-se em território de expansão acima dos 50, mas ainda assim a recuar dos últimos máximos, devido obviamente ao aperto monetário que tem vindo a ser feito nos Estados Unidos por parte do FED. Temos alguns bancos centrais a começar as suas reuniões mensais, isto quando estamos a uma semana praticamente das reuniões dos bancos centrais que mais impacto que têm a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu. Esta semana temos alguns, de qualquer das formas, os que mais têm impacto no mercado será o Banco do Canadá e o Banco Central Australiano, o Reserve Bank of Australia. Reserve Bank of Australia é esperado que tenham uma subida de 25 pontos base nesta semana, e o Banco do Canadá, o mercado divide-se entre 25 e 50 pontos na subida de taxas de juros para este mês, mas tendo em consideração a inflação, mercado de trabalho e o PIB que tem mostrado ultimamente, eu pessoalmente estou mais naqueles que pensam que poderá ser uma subida de 50 pontos. Bom, para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos novamente. Até lá.